O milagre que mudou a vida de Vanessa. Vanessa Oliveira sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe solteira de 2 filhos, ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo, ganhando um salário que mal dava para pagar aluguel, comida e as contas básicas. Mas o pior não era a luta financeira, era a dor que carregava no peito há meses. Uma tosse persistente, cansaço extremo e uma sensação de que algo muito errado acontecia dentro dela. Quando finalmente conseguiu fazer um exame no posto de saúde, o diagnóstico foi como um soco no estômago: câncer de pulmão em estágio avançado. Os médicos disseram que, sem tratamento imediato, ela tinha poucos meses de vida. E o tratamento? Quimioterapia, radioterapia, medicamentos caríssimos, coisas que Vanessa nem sonhava poder pagar. Ela chorou escondida no banheiro do hospital, apertando contra o peito o papel com o laudo. Como eu vou deixar meus filhos sozinhos? Quem vai cuidar deles? A desesperança a consumia. Até que, uma tarde, enquanto limpava o corredor da oncologia, ouviu 2 enfermeiras conversando. Uma delas, com voz emocionada, falava sobre uma igreja onde pessoas eram curadas de doenças terminais. Lá eles oram com uma fé que a gente não vê em lugar nenhum, disse a mulher. Já vi caso de câncer sumir, de pessoa sair da cadeira de rodas. É a Igreja Universal, sabe? Lá Deus opera milagres. Vanessa guardou aquelas palavras no coração. Naquela noite, depois de colocar os filhos para dormir, ela pegou o ônibus até a Universal mais próxima, no bairro da Lapa. O templo estava cheio, a música alta, as pessoas cantando com as mãos levantadas. Ela entrou tímida, sentou-se no fundo, com medo de ser julgada. Mas ninguém a olhou com pena, ao contrário, uma irmã de fé se aproximou, sorriu e perguntou: é sua primeira vez aqui, minha irmã? Vanessa apenas assentiu, segurando as lágrimas. Você veio no lugar certo, a mulher disse, colocando a mão em seu ombro. Aqui, Jesus cura, libera e transforma. O pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a fé que move montanhas. Falou de casos reais de pessoas que haviam sido curadas, de famílias restauradas, de dívidas pagas milagrosamente. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, ele declarou, com uma autoridade que fez Vanessa estremecer. Se você está doente, levante a mão. Ela hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou. Levantou a mão trêmula. Venha aqui na frente, minha irmã. Jesus quer te tocar hoje. Vanessa se levantou, os joelhos fracos, e foi até o altar. O pastor a olhou nos olhos e perguntou: qual é a sua luta? Ela engoliu o choro e sussurrou: pastor, eu tenho câncer. Os médicos disseram que não tem jeito. O pastor não demonstrou surpresa. Apenas sorriu, colocou a mão em sua testa e começou a orar em voz alta, com uma unção que Vanessa nunca havia sentido. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Satanás, solta esta filha de Deus. O sangue de Jesus purifica, cura e restaura. As pessoas ao redor começaram a clamar junto: é nossa, Senhor. É nossa a vitória. Vanessa sentiu algo estranho, um calor intenso percorrendo seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela caiu de joelhos, chorando sem conseguir parar. O pastor ungiu sua testa com óleo e disse: Deus já te curou. Agora, você precisa crer e não olhar para trás. Depois da oração, uma irmã a levou para a corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniram em fé por ela. Nós vamos orar por você todos os dias, até a vitória chegar, disseram. Vanessa saiu da igreja naquela noite com uma paz que não entendia. No dia seguinte, ela voltou. E no outro também. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde orou a noite inteira, declarando sua cura. Entregou suas últimas economias como oferta de fé, crendo que Deus multiplicaria. Se eu vou morrer, que seja lutando, não desistindo, ela pensava. Os pastores a orientaram a não faltar às campanhas, a jejuar, a declarar a palavra de Deus sobre sua vida. A fé sem obras é morta, lembrava o bispo em uma das pregações. Você quer o milagre? Então faça a sua parte. Uma semana depois, Vanessa voltou ao hospital para um novo exame. O médico que a atendeu franziu a testa ao ver os resultados. Isso não faz sentido, murmurou. Os tumores diminuíram drasticamente. É como se
Ele balançou a cabeça, incrédulo. Você fez algum tratamento alternativo? Vanessa sorriu, os olhos brilhando. Não, doutor. Só Deus. O médico não tinha explicação. Pediu mais exames, mas a cada novo resultado, a melhora era evidente. Em 2 meses, não havia mais nenhum sinal da doença. Quando Vanessa voltou à Igreja Universal para dar seu testemunho no altar, o templo explodiu em glórias a Deus. Ela seguiu no microfone, com voz firme: eu vim aqui desesperada, achando que ia morrer. Mas Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer diagnóstico. Os médicos não tinham esperança, mas Jesus tinha. Hoje eu estou curada, meus filhos têm sua mãe de volta, e eu aprendi que, quando a gente coloca a fé em prática, nada é impossível. O pastor abraçou ela e disse ao público: isso é o poder da fé. Não é religião, não é teoria, é Deus agindo na vida de quem crê. Vanessa continuou frequentando a igreja, agora como intercessora, ajudando outras pessoas a acreditarem em seus milagres. Ela aprendeu a dizimar, a participar das vigílias, a declarar a palavra de Deus sobre sua família. Antes, eu vivia no se der, dá. Hoje, eu vivo no já está feito, ela costumava dizer. A lição que Vanessa levou para a vida foi simples, mas profunda: Deus não muda as nossas circunstâncias para a gente crer, Ele quer que a gente creia para Ele mudar as circunstâncias. Ela entendeu que a fé não é passividade, é batalha. É ir à igreja mesmo quando o corpo dói, é dar oferta mesmo quando o dinheiro está curto, é declarar a vitória mesmo quando tudo parece perdido. Se eu tivesse desistido no primeiro não, meus filhos hoje estariam órfãos, ela conta. Mas eu escolhi crer. E Deus honrou minha fé. Hoje, Vanessa tem um pequeno negócio de doces, consequência de uma bênção que veio depois que ela começou a dizimar fielmente. Seus filhos estudam em boa escola, e ela é uma das vozes mais ativas nos cultos de testemunho. Eu já estive no Vale da Sombra da Morte, mas Deus me tirou de lá para contar essa história, ela diz, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Se você está lendo isso e acha que não tem mais jeito, venha para a Igreja Universal. Porque aqui, milagres não são lendas, são realidades. Naquele mesmo culto de testemunho, enquanto Vanessa compartilhava sua vitória, uma mulher chamada Marisa, sentada nos bancos do fundo, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado à igreja arrasada, com um diagnóstico médico nas mãos que parecia uma sentença: um tumor agressivo no útero, com poucas chances de tratamento. Os médicos tinham sido claros: prepare-se para o pior. Marisa já tinha perdido a esperança. As noites eram de choro, os dias de angústia. Até que uma amiga, que também frequentava a Universal, a convenceu: vem comigo domingo. Lá tem gente que ora e Deus responde. Ela veio sem esperar nada, só para não decepcionar a amiga. Mas quando ouviu Vanessa dizendo que Deus transforma o impossível, algo dentro dela se mexeu. No final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre na saúde, vem à frente. Marisa hesitou, mas sentiu uma força a empurrando. Tremendo, ela se levantou e foi. O pastor orou por ela, impôs as mãos e declarou: em nome de Jesus, esse tumor desaparece agora. Marisa sentiu um calor estranho no corpo, como se uma corrente elétrica a percorresse. Quando abriu os olhos, o pastor olhou nos dela e disse: volte aqui semana que vem com seu exame novo. Deus já fez. Ela saiu da igreja diferente. Não era mais a mesma mulher que havia entrado. Na segunda-feira, foi direto para o médico, pedindo um novo exame. O profissional tentou dissuadi-la: não adianta, o resultado não muda tão rápido. Mas Marisa insistiu. 3 dias depois, o telefone tocou. Era a clínica. Senhora, o senhor precisa vir aqui. Seu exame deu negativo. Não há mais nenhum sinal do tumor. Marisa caiu de joelhos no meio da sala. Não era um erro, não era coincidência. Era Deus. Ela voltou à Universal no domingo seguinte, não mais com lágrimas de dor, mas de alegria, segurando o laudo médico como prova viva do milagre. Eu vim aqui sem fé, só por vir. Mas Deus me encontrou. Ele não olha se a gente é forte ou fraco, ele olha para o coração que busca, ela testemunhou, com a voz embargada. E assim, mais uma história se juntou às tantas outras que ecoam pelos corredores da Universal. Histórias de pessoas que chegaram quebradas e saíram restauradas.
de vidas que estavam fadadas ao fracasso e foram redirecionadas para a vitória. Porque ali, entre as quatro paredes da igreja, não há espaço para o não tem jeito. Há espaço para a fé que move montanhas, para o Deus que faz o impossível se tornar real. Se você está lendo isso hoje e sente que sua batalha é grande demais, lembre-se, Vanessa estava desempregada e hoje tem seu próprio negócio. Marisa tinha um diagnóstico de morte e hoje está completamente curada. O que Deus fez por elas, Ele pode fazer por você. A porta da Universal está aberta. Entre. Creia. E prepare-se para testemunhar seu próprio milagre. Era uma tarde de sábado quando Carlos entrou pela primeira vez na Universal. Ele não queria estar ali. Na verdade, tinha passado meses evitando qualquer menção a Deus ou à igreja. Mas sua irmã, Ana, não desistiu. Só uma vez, irmão. Só para você ver que tem esperança, ela insistiu, segurando seu braço com firmeza enquanto ele tentava se soltar. Carlos estava magro demais, os olhos fundos, as mãos trêmulas. O vício em drogas tinha roubado tudo dele, o emprego, a família, a dignidade. Há 3 dias, ele não dormia. O corpo pedia mais uma dose, mas a alma, sem que ele soubesse, pedia socorro. Quando cruzou a porta da igreja, sentiu um arrepio. Não era medo. Era algo diferente, como se uma voz sussurrasse: você está no lugar certo. O pastor estava no altar, falando sobre libertação. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu futuro, disse com convicção. Carlos tentou ignorar, mas as palavras o atingiram como flechas. Quando o apelo foi feito, quem aqui quer ser livre? Ele sentiu as lágrimas queimando. Não chorava há anos. Não desde que tinha perdido a guarda de seu filho, Pedro, de apenas 5 anos, para a ex-mulher, que não aguentava mais ver o marido se destruir. Ana o empurrou suavemente para a frente. Vai, Carlos. Deus está te esperando. Ele resistiu, mas seus pés o levaram até o altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, Carlos sentiu algo estranho, uma paz que não vinha de nenhuma droga, uma força que não era sua. Começou a tremer. Não de abstinência, mas de algo maior. E então, como um rio rompendo uma barragem, ele caiu de joelhos e chorou. Chorou por Pedro, pela vida perdida, pela vergonha, pela esperança que, contra tudo, ainda teimava em nascer dentro dele. Senhor, me tira dessa, foi tudo o que conseguiu dizer. Não foram palavras bonitas, nem uma oração decorada. Foi um grito de socorro. E Deus ouviu. Naquela noite, Carlos não sentiu vontade de usar drogas. Pela primeira vez em anos, dormiu sem pesadelos. No domingo, voltou à igreja. E na segunda-feira, procurou um grupo de apoio dentro da Universal, onde ex-viciados como ele contavam suas histórias de vitória. Deus não só tira o vício, Ele restaura a vida, disse um deles, mostrando fotos da família reunida. Carlos olhou para aquelas imagens e sentiu o coração apertar. Queria isso. Queria seu filho de volta. 3 meses depois, Carlos estava limpo. Não por força própria, mas pela graça que encontrou na igreja. Conseguiu um emprego como auxiliar de mecânica, algo simples, mas honesto. Começou a pagar as pensões atrasadas. E, o mais importante, reconquistou o direito de ver Pedro. O menino, que antes tinha medo do pai, agora corria para seus braços nos fins de semana. Papai, você mudou, disse certa vez, com os olhos brilhando. Carlos abraçou o filho com força, agradecendo a Deus por aquela segunda chance. Mas o milagre não parou por aí. Um dia, durante um culto de prosperidade, o pastor falou sobre sonhos adormecidos. Carlos sentiu algo mexer dentro dele. Sempre teve jeito com motores, sempre sonhou em ter sua própria oficina. Se Deus tirou você da lama, Ele também pode te colocar no trono, disse o pastor. Carlos creu. Começou a orar por isso, a declarar em voz alta: minha oficina vai abrir, em nome de Jesus. 6 meses depois, um amigo da igreja lhe ofereceu um ponto comercial pequeno, mas bem localizado. É seu se você quiser, disse. Carlos não tinha todo o dinheiro, mas a igreja o apoiou. Irmãos em fé emprestaram ferramentas, outros ajudaram na reforma. Em menos de um ano, a oficina do Carlos estava de pé, com uma placa brilhante e clientes fiéis.
Hoje, quando Carlos olha para trás, mal reconhece o homem que entrou arrastado na Universal aquele sábado. Não só está livre das drogas, como tem seu negócio, sua família reunida e, acima de tudo, uma fé inabalável. Deus não só me salvou, Ele me deu uma vida melhor do que eu jamais imaginei, diz, com os olhos úmidos, enquanto abraça Pedro, agora com 7 anos, que ajuda o pai a segurar as chaves da oficina. E assim, mais uma história de milagre se soma às muitas que acontecem todos os dias na Universal. Porque ali, não importa quão fundo você tenha caído, sempre há uma mão estendida para te levantar. Não importa quão escura seja a noite, a luz da fé sempre brilha mais forte. Se você está lendo isso hoje e acha que seu caso é sem solução, lembre-se, Carlos estava perdido, e hoje é um vencedor. Marisa estava doente, e hoje está curada. Vanessa estava desempregada, e hoje é empreendedora. A porta está aberta. O milagre está esperando por você. Basta dar o primeiro passo. Na mesma semana em que Carlos compartilhava seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Ana sentou-se nos bancos da Universal com o coração pesado como chumbo. Ela tinha 42 anos, mas parecia ter vivido o dobro. As rugas em seu rosto não eram só de idade, mas de noites em claro, chorando em silêncio para não assustar os filhos. Há 3 anos, seu marido, João, havia saído para trabalhar e nunca mais voltou. Um acidente de ônibus tirou dele a chance de ver os filhos crescerem. Desde então, Ana se virou como pôde, lavando roupa para fora, fazendo salgados para vender, mas o dinheiro nunca era suficiente. As contas se acumulavam, os credores batiam à porta, e o pior era ver os olhos dos meninos, Lucas, de 12, e Miguel, de 9, cheios de vergonha quando não podiam levar um lanche para a escola. Naquela manhã, ela entrou na igreja arrastando os pés, quase sem forças. Não era a primeira vez que ia à Universal, mas desta vez era diferente. O desespero tinha atingido um limite. Enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, Ana sentia as lágrimas escorrerem sem controle. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra um sinal. Eu não aguento mais, sussurrou, apertando as mãos até doer. Foi então que uma obreira, a irmã Clara, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Minhas filhas, Deus ouviu seu clamor. Hoje é o seu dia, disse com uma convicção que fez Ana levantar os olhos. No final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre urgente, que venha à frente. Deus vai operar agora. Ana hesitou, mas algo dentro dela a empurrou. Tremendo, ela se levantou e caminhou até o altar. Enquanto oravam por ela, Ana sentiu uma paz tão grande que suas pernas quase fraquejaram. O pastor declarou: Deus está te dando uma saída. Você vai receber uma bênção que vai mudar sua vida e a dos seus filhos. Não é mais tempo de chorar, é tempo de colher. Ana saiu da igreja naquela noite com uma esperança que não sentia há anos. Mas o melhor ainda estava por vir. 2 dias depois, enquanto voltava da casa de uma cliente onde havia entregado roupas passadas, Ana passou em frente a uma padaria que estava com uma placa de aluga-se. Parou, olhou para o local e sentiu o coração acelerar. Era pequeno, mas bem localizado, perto de uma escola. Sem pensar 2 vezes, entrou e perguntou pelo proprietário. O homem, já de idade, olhou para ela com curiosidade. Quanto é o aluguel? Ana perguntou, mesmo sem ter o dinheiro. O senhor sorriu. Olha, minha filha, eu estava justamente orando para Deus me mandar alguém de confiança para tocar esse lugar. Minha esposa faleceu, e eu não tenho mais forças. Se você quiser, eu alugo por um preço que você possa pagar, e ainda te ensino tudo o que sei. Ana não acreditava no que ouvia. Naquela mesma semana, assinou o contrato. Com a ajuda do velho padeiro, que se tornou como um pai para ela, Ana começou a trabalhar. Os primeiros dias foram difíceis, mas ela não desistiu. Orava todas as manhãs antes de abrir a padaria, agradecendo a Deus pela oportunidade. Os clientes começaram a chegar, atraídos não só pelos pães quentinhos, mas pela alegria que Ana transmitia. Em menos de um mês, ela já conseguia pagar as contas atrasadas e levar os filhos para a escola com lancheira cheia. Mas o milagre não parou por aí. Um dia, enquanto organizava as prateleiras, um homem entrou na padaria e a olhou fixamente. Ana sentiu um frio na espinha. Desculpe, a senhora não é a Ana, esposa do João? Perguntou o homem. Ela assentiu, com o coração na mão.
Eu trabalhava com o seu marido. Ele era um grande amigo. Quando soube do acidente, prometi que se um dia encontrasse você, ajudaria. O homem, que agora era dono de uma pequena transportadora, ofereceu a Ana um contrato para fornecer pães e salgados para os seus funcionários. É pouco, mas é um começo, disse ele. Ana abraçou o homem chorando, sabendo que aquilo era mais uma prova de que Deus estava reconstruindo sua vida. Hoje, um ano depois, a padaria de Ana é um ponto de referência no bairro. Ela contrata mães solteiras, dando a elas a mesma oportunidade que recebeu. Lucas e Miguel não só têm tudo o que precisam, como ajudam a mãe depois da escola, orgulhosos do que ela construiu. Deus não só me deu o pão de cada dia, Ele me fez a padeira da minha própria vida, diz Ana, com os olhos brilhando, enquanto serve um cliente. E assim, como Carlos, Marisa e Vanessa, Ana descobriu que na Universal não há casos impossíveis. Há sim dores que parecem não ter fim, noites que parecem eternas, mas quando você entrega tudo nas mãos de Deus, Ele transforma o deserto em rio, a tristeza em alegria, a derrota em vitória. Se você está lendo esta história e sente que sua luta é grande demais, saiba que o mesmo Deus que mudou a vida deles está esperando por você. A porta da igreja está aberta, o milagre está pronto. Basta você crer e dar o primeiro passo. Porque a fé não é só para alguns, é para quem decide não desistir. E a sua história de vitória pode começar hoje. O pão que multiplicou esperanças. Ana não sabia, mas aquele dia marcaria o início de um milagre ainda maior. Enquanto servia o último cliente, uma mulher entrou na padaria com lágrimas nos olhos. Preciso de pão para meus filhos, mas não tenho dinheiro, confessou, envergonhada. Ana, sem hesitar, encheu um saco com pães quentes e o colocou em suas mãos. Deus proveu para mim quando eu não tinha nada. Leve, e que Ele abençoe sua mesa também. Naquela noite, ao fechar a padaria, Ana notou algo estranho. Apesar de ter doado mais pães do que nunca, as prateleiras seguiam cheias. E no caixa, uma quantia que não correspondia às vendas do dia. Confusa, revisou os registros até perceber que, desde que começou a orar pelaquele negócio, as contas se ajustavam sozinhas, as dívidas sumiam, e até os fornecedores lhe davam descontos inexplicáveis. Não é sorte, é Deus escrevendo minha história, sussurrou, apertando contra o peito o envelope com o aluguel quitado, o mesmo que há meses a sufocava. A reflexão que ficou. Às vezes, Deus não tira a luta, Ele entra nela conosco. Ana aprendeu que o milagre não era só o pão multiplicado, mas o coração que, ao dar, recebeu mais. Carlos recuperou a saúde quando parou de questionar e começou a agradecer. Marisa viu o filho voltando para casa depois de orar onde já não havia esperança. Vanessa, desempregada, encontrou trabalho no dia em que decidiu confiar, não no currículo, mas em quem segura o futuro. A lição que não se apaga. Fé não é esperar o mar se abrir, é dar o primeiro passo na água, mesmo molhando os pés. Se sua noite parece longa, lembre-se, o sol nasce dentro da escuridão, não depois dela. A porta da igreja segue aberta, mas o milagre começa quando você abre a mão para soltar o medo e estende-la para pegar a graça. Sua vitória não é um anciã, é um quando. E hoje pode ser o dia em que você, como Ana, descobre que Deus não só dá o pão, Ele te faz o milagre que alguém está esperando.